Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de marketing pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo desse módulo, tá certo? Quero agradecer a vocês que estão participando das aulas pela plataforma, agradecer as atividades que foram postadas e muitos alunos já entregaram essa plataforma, a atividade na plataforma, perdão, a atividade na plataforma, e eu estou corrigindo até chegar nas turmas para eu poder obter a nota, tá certo? Então, essa nossa aula também vai ter mais uma atividade para que vocês possam estar fazendo, que eu possa lançar a nota para que a gente possa fechar o módulo e fechar o módulo com sucesso, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar. É um prazer estar com vocês em mais uma aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, põe aí nos comentários, lança a pergunta, lança a tua dúvida, que à medida com que eu for entrando na plataforma, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Não vão ficar sem respostas. À medida com que nós formos direcionando as perguntas de vocês, nós vamos sim respondendo. É importante que vocês participem das aulas, que vocês acompanhem tudo e nos dê esse retorno, tá certo? Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Bem, na nossa aula de hoje, foi preparada a vocês com relação à comunicação interpessoal e à comunicação intrapessoal, tá? É importante entender essa diferença entre a comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. Por quê? Porque estamos lidando com pessoas, vamos lidar diretamente com o nosso marketing, que é o nosso marketing pessoal, enquanto produtos, né? Quando nós somos lançados ao mercado, nós somos um produto. Que imagem nós gostaríamos de passar para as pessoas? Por meio da comunicação, por meio da postura, por meio do entendimento de informações, conhecimento. Então é importante a gente entender que o nosso marketing tem que ser muito forte para que a gente possa convencer, persuadir as pessoas que estão a nos ouvir, as pessoas que estão a nos ver. Então, nada mais do que as relações humanas dentro da interpessoal e da intrapessoal para tratar um pouquinho desse assunto. Bem, como vocês podem observar no material que eu preparei para vocês aqui no slide, logo em seguida nós vamos iniciar com a comunicação interpessoal. Aí olha só o que diz. Como vocês podem observar, tem duas imagens, duas ilustrações. A primeira que vai retratar a comunicação interpessoal e a segunda que vai retratar a comunicação intrapessoal. Como é que se dá isso? Olha só o que diz. Troca de informações entre duas ou mais pessoas. Exatamente. Quando vocês estão conversando com alguém, estabelecendo um diálogo, estabelecendo uma comunicação com alguém, quando vocês estão estabelecendo essa comunicação, significa uma relação interpessoal, ou seja, é aquilo que você sabe que você vai o quê? Trocar como experiência, por meio do diálogo, por meio de uma manifestação, por meio de uma conversa. Então, olha só, observem que aqui nessa imagem eu tenho 4 pessoas que estão conversando, não é verdade? Estão sentados, estão diante de uma mesa, tem papéis, e aí tem um cérebro, o cérebro bem grande, né? Justamente aí apoiando a fala de cada um deles, ou seja, por quê? Porque cada um, diante dessa roda aí de conversa, dessa roda de diálogo, dessa reunião, cada um está expondo uma situação, cada um está expondo o seu entendimento sobre um assunto. Mas que assunto? Depende, tem a pauta do assunto que vai ser o que abordado. Então, eles podem estar falando sobre política, sobre economia, sobre profissão, sobre crescimento pessoal, sobre crescimento profissional, podem estar falando sobre cultura, sobre dinâmica de grupos, enfim, podem estar falando, discutindo qualquer assunto, mas é preciso entender que nessa comunicação interpessoal, eles vão trocar o quê? Informações. Um vai aprendendo com o outro e assim vai se dar o processo de informação. Compreenderam? Certo? Tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, para a gente fechar a comunicação interpessoal,
toda vez que vocês estiverem dialogando com alguém, seja com os teus amigos, com os teus pais, com a tua namorada, com o teu namorado, com o supervisor da empresa, com o gerente, com o professor, a professora, enfim, qualquer pessoa que você for estabelecer essa comunicação e vocês vão trocar informações, isso se dá com o nome de comunicação interpessoal. É o interno fazendo essa relação para com as pessoas. Compreenderam? Certo? Muito bem. Na comunicação intrapessoal, que é a próxima que está aqui embaixo, ó, como vocês podem observar, na comunicação intrapessoal tem um conceito também fechado, que diz o seguinte: é a comunicação que uma pessoa tem consigo mesma, com você mesmo, com você mesma. Então, muitas vezes, quando nós estamos pensativos, quando nós vamos refletir sobre algo, nós conversamos mesmo, entendeu? Nós temos esse potencial, essa habilidade de nós conversarmos conosco, né? Eu converso comigo mesma, você conversa com você mesmo. E quando acontece isso, se chama uma relação intrapessoal. Você está refletindo sobre aquilo que você quer dizer, sobre aquilo que você quer falar, sobre a opinião que você quer tecer sobre algum assunto. Então, isso é uma relação intrapessoal. É muito importante a relação intrapessoal, por quê? Porque toda vez que eu vou dialogar com alguém, primeiro eu preciso saber o que eu quero. Quais minhas decisões a serem tomadas, qual o objetivo desse diálogo, objetivo dessa conversa, o que eu vou ganhar com isso, quais são as causas e as consequências, ou seja, tudo já está arquitetado, tudo já está aqui, olha, planejado. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem o que eu vou conversar. Então, quando você faz essa análise, quando você obtém esse resultado, você está conversando consigo, ou seja, você está mantendo uma relação consigo mesma. E isso é uma relação intrapessoal. Professora Raquel, então significa que eu posso em algum momento até falar sozinho, sozinha? O meu pensamento está um pensamento alto, né? Um pensamento que eu quero escutar, o soar da minha voz. Pode acontecer isso? Pode. Quando vocês de repente estão aflitos, nervosos, ansiosos, e aí as pessoas algumas vezes, né, eu conheço pessoas assim, que elas vão para o quarto, aí elas se fecham no quarto, e aí elas começam a conversar, a falar com elas mesmas. Em que situações? Coisas do tipo, ai caramba, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido dessa forma, ou seja, toda vez que vem esse estalo, essa reflexão, significa o quê? Que você está conversando com você mesmo, com você mesma. São as reflexões que você está fazendo dentro dessa relação, o quê? Intrapessoal. E aí olha que diz o conceito fechado. É a comunicação que uma pessoa tem consigo mesma. Pois é, vocês jovens, você menino, você menina, quando você estabelece uma relação, um diálogo com você mesmo, com você mesma, você está estabelecendo a relação intrapessoal. Intra, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei que pode ou não dar certo. Porque muitas vezes, tem um detalhe aqui, eu vou abrir um parêntese. Muitas vezes a gente exige tanto do outro, a gente cobra tanto do outro, mas muitas vezes a gente não se conhece. Professor, eu nem sei o que eu quero, eu nem sei o que eu desejo, às vezes eu tenho conflitos comigo mesmo. É uma realidade? É uma realidade. E os grandes pensadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, eles tendem a afirmar que um dos maiores conflitos não é com o outro, não é com o terceiro. O maior conflito somos nós, conosco, comigo mesma, com você mesmo. São os maiores conflitos. Por quê? Porque uma hora tu quer uma coisa, outra hora tu quer outra. Aí fica nessa indecisão, né? Fica nessa oscilação de tomada de decisão. E aí cabe uma reflexão. Eu preciso entender o que eu quero. Não, professora, eu quero mesmo fazer medicina, porque eu gosto da área da saúde, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto desse atendimento, desse cuidado,
né? Diagnosticar, saber o problema que a pessoa está sentindo. Eu gosto disso. Ou seja, quando você toma essa decisão, você tem certeza daquilo que você quer. Você já conversou consigo mesmo, consigo mesma. Agora, quando você fica na dúvida, eu não sei se uma hora eu quero medicina ou se uma hora eu quero engenharia, se eu quero arquitetura. Ou seja, você ainda não conhece sobre você, sobre as suas decisões em relação a uma possível profissão, a um título, a uma evolução profissional. E aí fica muito difícil porque você começa o quê? A debater, né, com as suas próprias dúvidas. E é justamente o que diz o conceito, olha, corresponde a um diálogo interior, eu e eu. Eu conversando comigo mesma, você conversando com você mesmo. E aí, quando surgem todos esses questionamentos, essas dúvidas vão surgindo, é um conflito. Concordam comigo? Isso vai ser um eterno conflito, porque, caramba, até ontem eu tinha uma certeza, hoje não tenho mais. Hoje eu nem sei o que eu quero, professora. Não é muito comum acontecer isso? Pois é muito comum. Então, saibam que isso se dá por meio da relação intrapessoal. Muitas vezes, por impulso, pela emoção, as pessoas acabam tomando alguma decisão, não é verdade? E isso pode vir a ocasionar, pode vir trazer problemas, consequências? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas o detalhe, que a partir do momento que eu tomei uma decisão, e eu sei a decisão que eu tomei, eu passo a ficar mais aliviado. E eu vou deixar o quê? Os conflitos de lado. Compreenderam? Espero que tenham compreendido. Então, essa é a nossa relação. O momento que eu estabeleço para com o outro é uma relação interpessoal. O momento que eu estabeleço uma relação comigo mesma, porque eu sou do gênero feminino, então eu digo comigo mesma. Se tu for do gênero masculino, tu vai dizer consigo mesmo, certo? Gênero masculino mesmo, gênero feminino mesma. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa certeza, eu vou deixando as dúvidas, os dilemas, as aflições, os medos de lado e passo a fazer o quê? Escolhas. Passo a fazer e a ter tomadas de decisão, porque eu já estou orientada, eu já estou orientado. Com quem? Quem me orientou? Ninguém, eu mesma. Eu mesma tomei essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Compreenderam? Isso se dá em qualquer esfera, qualquer ramo da vida de vocês, seja no ramo social, profissional, ramo familiar, na questão da religião. Toda e qualquer tomada de decisão deve ter, sim, de fato, essa relação consigo mesmo, consigo mesma. Fechou? Ok? Compreenderam? Se tiver dúvida, anota aí pra mim, tá? Põe aí no comentário, tá bom? Tá certo? Vamos lá pro próximo slide. E aí, olha só, eu fiz aqui pra vocês, eu preparei pra vocês aqui na aula, eu coloquei um mapa bem resumido dessa relação intra e interpessoal. Né? Só que detalhe, como vocês podem observar, comunicação intra para intra. Por que relação intra para intra? Porque é o seguinte, porque antes de eu conversar com qualquer pessoa, antes de eu dialogar, buscar alguma informação, mais uma vez eu bater nessa tecla, eu preciso saber o que eu quero. Tu não vais conversar com alguém aleatório, tu não vais conversar com alguém do nada, tu vais? Não, tu já sabe o que tu queres. Muitas vezes tu não pode ter segurança, propriedade, mas saber o que tu queres, tu sabes muito bem o que tu queres. E por tu saber o que tu queres, tu vai buscar as tuas o quê? Com uma outra pessoa, tu pode sim buscar com uma outra pessoa o quê? Orientações, pode tirar algumas dúvidas, pode ampliar o teu conhecimento, mas não que tu não sabes o que tu queres, tu até sabes, mas às vezes ainda fica nas incertezas. Então é por isso que é uma comunicação intra para intra, ou seja, eu mesma tomando a minha decisão, sabendo o que eu quero, para eu partir para um diálogo. Compreenderam? Para eu partir para um diálogo. Quando diz assim para tua mãe ou para o teu pai, pai, mãe, eu quero conversar contigo, eu tenho algo a lhe dizer. Tu já sabe o que é, tu não já sabe? Tu já sabes. Agora, saber se tu vai ter sucesso ou não nesse diálogo já é outra coisa, que vai depender muito da decisão de quem? Tua, não somente, dos teus pais também, dentro desse diálogo, dentro dessa conversa. Compreenderam? E olha só o que diz. O líder que sabe
que sabe comunicar o que deseja, terá como retorno uma ação eficaz por parte de seus funcionários. Ou seja, bem aqui nesse parágrafo está explicando o seguinte, que toda vez dentro de uma instituição, de um estabelecimento, de uma empresa, que aquele que lidera, ele sabe muito bem direcionar os demais funcionários, ele sabe muito bem o que ele quer na sua tomada de decisão, ele vai obter sucesso. Sim ou não? Ele vai obter sucesso. Por que ele vai obter sucesso? Porque ele sabe o que ele quer. Na relação com ele mesmo, ele já decidiu o que ele quer. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar dessa decisão. Ele vai compartilhar sobre o que ele deseja. E aí cabe aos outros irem adotando, irem se adaptando, irem dando um significado maior para que tudo aconteça e aconteça da melhor forma possível. Compreenderam? Entenderam? Então, a relação intrapessoal dentro de um líder, que é aquele que lidera, seja dentro de uma empresa, seja dentro da escola, seja dentro da igreja, todo líder ele tem que direcionar aquilo que ele deseja. Mas não é simplesmente direcionar, é direcionar com propriedade, com certeza daquilo que ele pretende alcançar. Compreenderam? Fechou a ideia? Logo em seguida diz assim, olha, bem aqui, nesse próximo parágrafo, como vocês podem observar, diz assim, a comunicação olha aí, a comunicação mal compreendida pode gerar grandes confusões na área profissional. Além de sérios, o quê? Além de sérios, bem aqui a palavra-chave, olha, além de sérios prejuízos. Por que pode causar sérios prejuízos? Porque pode ocasionar confusões. Porque, primeiro, se tu vais passar algo a alguém que nem tu tem certeza, isso já é um conflito. Confere? Concordam? Isso já é um conflito. Segundo, tu não sabes o que tu vais passar. Segundo, tu não sabes como falar para as pessoas. Tu tem dificuldade para falar em público, para passar algum comunicado, para passar uma informação. Tem muita dificuldade pela timidez, pelo nervosismo, pelo medo. São coisas naturais? São. Mas precisa trabalhar para que de fato isso aconteça. É preciso dar o pontapé inicial. É preciso estudar, ter prática, buscar as práticas, buscar as experiências, as habilidades para que de fato isso aconteça. Então, entendam, não vai ser fácil. Mas é muito importante que se dê o primeiro passo, que dê o pontapé inicial, porque senão vai haver muitos problemas. Olha, comunicação, mais uma vez, comunicação mal compreendida pode gerar grandes confusões na área profissional. Então, o importante mesmo é buscar a ética, o profissionalismo. Se tiver algum problema mesmo, chegue, converse, dialogue, para que possam ambos se entenderem e trabalhar de uma maneira harmoniosa e satisfatória, porque entendam, a comunicação, quando ela não é estabelecida, ela é completamente uma comunicação mal estabelecida no local de trabalho, pode sim vir a gerar grandes conflitos, grandes prejuízos, não somente a você, mas a todos que estão junto com você nessa equipe de trabalho, ok? Fechou? Compreenderam? Então, sempre um diálogo aberto, um diálogo sincero, um diálogo profissional, para que essa comunicação possa acontecer e possa acontecer da melhor forma possível. Devemos ter a humildade, isso é muito importante que eu vou falar também para vocês. Devemos ter a humildade de chegar ao outro mesmo e colocar todos os pingos nos is. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a comunicação ela foi mal sucedida, a comunicação não foi dessa forma, já houve interferências, ruídos que fez com que a comunicação não estivesse muito clara, muito objetiva. Então, quando vocês têm essa tomada de decisão, isso é maravilhoso. Isso requer o quê? Respeito, admiração. És digno de estar trabalhando nessa área. Por quê? Porque tu entendes que todo o processo de comunicação tem que ser, sim, bem sucedido. Do contrário, todos terão problemas de executar um trabalho. Ok? Tá certo? Vamos lá, vamos avançar. E aí, além disso, eu trouxe a vocês um mix do marketing pessoal. Lembrem, o nosso módulo é marketing pessoal.
Falei na primeira aula, falei na segunda aula, expliquei na terceira. Nessa nossa quarta aula de hoje, eu estou explicando para vocês o seguinte, que o marketing, além de um produto que é lançado no mercado para induzir os clientes, os consumidores a comprar este produto que foi lançado ao mercado, existe também o quê? O marketing, esse mix, né? Essa mistura desse marketing pessoal. E aí vocês vão entender passo a passo como é que se dá. Eu vou ler o slide, eu vou ler o conteúdo, vocês acompanhem comigo. Mais uma vez eu reforço, se tiverem algum problema com relação a dúvidas, questionamentos, não deixem de perguntar. Por favor, tá certo? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, de marcar o Cefis, de tirar fotos estudando, batendo um print da tela quando vocês estiverem no computador, estudando no tablet, no celular. É muito importante que vocês nos deem esse retorno, tá certo? Para o nosso marketing, para o marketing de vocês e para o nosso marketing também, tá bom? Vamos lá, olha só o que diz no conceito aqui fechado sobre o mix do marketing pessoal. O mix de marketing, ou 4 PS, também nós podemos chamar assim, essa nomenclatura, 4 PS do marketing, como também é conhecida a união de 4, nesse PS do marketing, 4 porque vai se dar justamente com os 4 P's, os 4 P's, né? Que é o P de produto, o P de preço, o P de praça e o P de promoção. Então, 4 PS, que são justamente essas descrições que vocês podem ver aí no material de vocês, que foi preparado na aula de hoje, tá? E aí o seguinte, eu preparei, de acordo com o cronograma, o material de vocês, o meu plano de aula, nesse módulo de marketing, eu preparei cada um passo a passo, para que vocês possam ter esse entendimento, para que vocês possam perceber o quanto é importante esses 4 PS do marketing. Quando vocês forem trabalhar, seja numa área de comércio, varejo, atacado, quando vocês forem lidar diretamente com as pessoas, aí vocês vão entender o quão é importante o mix do marketing pessoal, tá? Olha só o que diz o primeiro passo, diz assim: o primeiro pilar do mix de marketing se refere ao produto, né? É o primeiro ponto aí, é o primeiro passo para ser analisado. Então, aqui, olha, produto. Lembra que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, e reforço, que nós somos um produto, certo? Nós somos um produto. A partir do momento que nós entramos no mercado de trabalho, a partir do momento que nós começamos a direcionar o nosso lado profissional, nós estamos ofertando algo. Nós não estamos? Estamos ofertando algo. E a gente não pode ofertar de qualquer forma, de qualquer maneira. A gente tem que dar o melhor, ofertar a minha imagem da melhor maneira, com credibilidade, com confiança, com respeito, com ética, com dignidade, entende? Então eu tenho que lançar-me o melhor, para que as pessoas que estejam me vendo se sintam o quê? Atraídas por aquilo que eu posso oferecer a elas. Oferecer não apenas enquanto produto, mas também enquanto serviço, certo? Enquanto serviço. É interessante isso, porque produto e serviço são completamente diferentes, não é verdade? Produto pode ser qualquer produto diante de uma marca que é muito famosa, uma marca que tem repercussão, ou nem tão famosa assim, mas ela tem peso, ela tem força no mercado. Isso é um produto. Serviço é aquilo que vai ser oferecido para nós, enquanto clientes, enquanto consumidores. Quem de vocês nunca foi até uma lanchonete, uma pizzaria, um restaurante, até um estabelecimento e tiveram um péssimo serviço de atendimento? E foram mal atendidos, e o produto não é de qualidade, a comida não é tão boa assim, tu saíste insatisfeito, e o pior de tudo, ainda tem que pagar, né? Esse que é o problema, não é verdade, meninos? Não é verdade, meninas? Não sei se vocês são assim, eu fico extremamente chateada quando eu vou a primeira vez num estabelecimento, principalmente se for de comida, né? Se for de comida. Aí o estabelecimento é bonito, é agradável, é aconchegante, pra te ver que essas coisas não enchem, né?
são atrativas? Fazem parte? Sim. É interessante, o local bonito, agradável, confortável, mas no fundo o que vai me importar vai ser o serviço que vai ser oferecido a mim. Se esse serviço vai ser de qualidade. A decoração faz parte? Faz, mas ela não é o mais importante. Ela não é o primordial. O primordial vai ser o quê? O atendimento que vão lançar, a qualidade desse produto e os serviços, se vai ser um serviço de qualidade, vão me atender bem, vão me atender com educação, com cordialidade, as formas de pagamento serão formas de pagamento que vão ser condizentes com o meu bolso, porque é isso, nós enquanto consumidores, a gente tem que ter em mente e pensar que aquele estabelecimento que eu me dirigi, se ele é ou não condizente, se ele é ou não viável com aquilo que eu posso pagar. Claro que sim, a gente precisa ter esse estalo, essa tomada de raciocínio, porque senão, se eu for em um estabelecimento que eu não sei o valor mais ou menos, enquanto eu posso ou não pagar, posso até trazer um certo tipo de constrangimento. Já pensou, tu leva tua namorada para jantar, e aí no restaurante, e de repente quando tu abre o menu, tu abre o cardápio, os preços caríssimos, e aí agora? Vai lavar a louça, vai levar ela para lavar a louça, né? Porque não vai ter aí, não está condizente com aquilo que tu podes pagar. Então, além de tudo isso, o produto, ele oferece não somente a marca, o produto em si, mas também o serviço que vai ser ofertado a nós enquanto clientes. Perfeito, né? Esse conceito, muito bom. E é importante a gente sempre observar. Olha só o que diz. Deixa eu ler aí o conceito fechado do produto. Diz o seguinte: o primeiro pilar é um pilar, né? Um pilar de sustentação do marketing. São os 4 pilares: preço, praça, produto e promoção. Então, é o pilar. O que é pilar na construção civil? O pilar é o que sustenta. Então, um depende do outro. Se eu tiro um pilar, vai ficar desequilibrado. E pode vir ao quê? A cair, a desabar. Perfeita essa metáfora, né? Uma metáfora, trazendo uma simbologia. Então, pode cair, pode desabar. Imagine um prédio que vai ser construído e tem um pilar que não está seguro. Vai desabar. Entendem? Então, é o pilar, o mix, ele tem esses 4 pilares: promoção, preço, praça e produto. E o primeiro de tudo é o produto, que é o carro-chefe aí desse primeiro pilar. E olha só o que diz o conceito. O primeiro pilar do mix de marketing se refere ao produto, ou seja, aquilo que você ou sua marca oferece ao público. E aí, o que tu estás oferecendo? Que tipo de produto é esse? Quais são as características desse produto? Primeiro começa com o nome, não é verdade? A primeira característica é o nome. Qual é o nome desse produto? Nome, detalhe, viu, meninos, meninas, jovens, tem um detalhe. Produto é diferente de marca. Certo? Não pensem que é a mesma coisa, que não é. É importante ter esse entendimento. Produto é aquilo que vai ser ofertado, aquilo que vai ser oferecido diante do quê? De uma marca. Uma marca que pode ter peso, repercussão, força no mercado, ou nem tanto peso e força assim. Ela é até tenta, mas às vezes ela não repercute e ela vai fraquejando até o quê? Sair do mercado, sair da onde? Da praça, que é os locais, os estabelecimentos onde elas serão lançadas, certo? Espero que tenham compreendido aí a diferença de preço, a diferença de produto e marca. Se tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários que eu te respondo, tá? Então vamos lá. As características, o nome, eu preciso saber que produto é esse, qual é o nome desse produto que eu estou comprando, porque isso vai facilitar na hora da compra, certo? Depois, a descrição que está no rótulo. Quais são as informações que o rótulo vai trazer para mim desse produto? As informações nutricionais. Tem pessoas que quando vão comprar, os que são muito consumidoras, né, que adoram comprar, elas são bem detalhistas quando elas vão comprar um produto. E elas pegam um produto e olham à frente, olham as costas, olham em cima, olham embaixo, olham tudo, vê se não está amassado esse produto, se não está com avaria, entendem? Porque são muito detalhistas nessa descrição do produto. Aí olham o rótulo, embalagem, querem saber a validade. Então, tudo isso é importante diante de um produto e que tem que estar pela descrição, porque nós, enquanto consumidores, precisamos sim de todas essas informações. Não sei se vocês fazem isso. Provavelmente não, provavelmente sim.
né? Mas quem costuma fazer muito isso é a dona de casa. A dona de casa, tem dona de casa que olha, ela leva quase 2 horas no supermercado, porque ela vai olhando preço, produto por produto. E às vezes, quando não tem o que ela encontra, ela vai no outro estabelecimento, porque ela sabe que aquele é de qualidade, que ela pode contar, até a questão do preço. Interessante, né? Esse primeiro pilar aí do mix de marketing de produtos. Outra coisa é o formato também como uma característica, né? Se é o formato, se é retangular, se é redondo, se é quadrado, se é na diagonal, se é na horizontal. Então, esse formato também vai atraindo. Se é grande, se é pequeno, tudo isso também faz parte desse produto aí na hora que o consumidor vai adquirir, certo? Outro detalhe para a gente fechar o produto e avançar para preço. O preço, que é o segundo pilar do mix do marketing aí. O produto, ele tem que ter um diferencial no mercado. E esse diferencial vai ser o quê? A qualidade. Pode ser até similar, um produto similar, que seja da mesma linha, né, de segmento. Mas aí, se esse produto ele tem um diferencial, por exemplo, bora trazer para nossa realidade. Existem N's achocolatados, né? N's achocolatados, enlatados em chocolates, né? E aí o que acontece? Existe um produto que tu gostas muito pelo sabor, pela textura, que é cremoso, né? Na hora de fazer, que tu gostas bastante. Olha aí, peraí, que a produção tá me dizendo aqui um produto. Todd, olha aí, tô fazendo a marca aqui, a propaganda aqui do produto, né? Diz que segundo a produção aqui, diz que é cremoso, gostoso, não contém muito açúcar, porque tem uns que são exagerados no açúcar, né? Excesso de açúcar, então excesso de sódio, quando alguns produtos que vai botado para a linha do salgado, que o sódio, né, o sal, excesso de sódio. Então, tudo isso, o cliente, o consumidor, ele vai verificando esse diferencial. Agora, é claro, o bom consumidor, ele vai fazendo testes, né? Às vezes ele compra o primeiro mesmo diz assim, eu não gosto desse produto, não gostei, não me satisfiz, o sabor não é bom, não tem qualidade, não tem um diferencial. E aí tu passa a comprar outros produtos até chegar naquele que, olha, pronto, fechou. Esse aqui é meu produto que eu gosto bastante, professora. Eu sempre compro em casa, eu sempre estou consumindo, porque eu sei que é um produto que tem diferencial e tem qualidade. Interessante, né? Cabe a nós estarmos sempre atentos mesmo a essas situações. Mais uma vez eu repito para a gente finalizar essa parte. Não sei se vocês têm esse olhar por serem tão jovens, não é verdade? Porque às vezes o jovem ele é desligado dessas coisas. A mãe pede para comprar o leite lá no supermercado, o primeiro leite que ele vê, ele pega. Às vezes ele nem olha o preço. E a mãe às vezes quer matar, né? Às vezes nem olha o preço direito, porque o jovem às vezes é desligado, não se atenta muito a essas situações. Mas entendam que é importante sim fazer toda essa descrição de um produto, certo? Ok? Beleza? Vamos lá avançar para o próximo. E aí o segundo pilar, como vocês podem observar no material, o segundo pilar do mix do marketing é o preço. E aí, né? O preço, isso é importante? Claro, sem dúvida, o preço. Tem gente que às vezes não vai nem no produto se é de qualidade ou não, ele quer saber do preço. Eu conheço muitas pessoas assim. Certa vez eu estava conversando, fazendo aqui trazendo aqui um exemplo para vocês aqui, abrindo uma lacuna. Certa vez eu estava no supermercado e tinha um outro rapaz também fazendo compras comigo, né? Não o conhecia. E aí ele estava fazendo compra e eu estava na seção escolhendo azeite, óleo para fazer em casa, né? Algo. E aí ele estava lá. E aí eu observando, justamente nesse mix aí, observando, e ele foi num que está escrito comigo. Tem um óleo de cozinha que é escrito comigo, literalmente no seu rótulo, é o nome do produto, comigo. E ele olhou o preço, né, e ele disse assim, é comigo mesmo que tu vens. É comigo mesmo que tu vens, por quê? Comigo que tu vens, além do nome comigo do produto, é comigo que tu vens porque o preço estava muito, muito acessível ao seu bolso. Então ele não quis nem saber se esse óleo, se era de qualidade ou se não era, se tinha referência, se não tinha. Por quê? Qual é a minha intenção aqui que vocês se atentem? A intenção é que muitas vezes se atenta ao preço, aqui olha, ao preço, e não se atenta se o produto é de qualidade ou não, se vai ser ofertado ou não ao consumidor. Então, é importante entender que além do preço,
que vai ser razoável ou não ao meu bolso, eu preciso sim fazer um esforço. Tem gente que diz assim, olha, eu prefiro comprar um pouquinho mais caro. Já viram essa frase? É muito comum no dia a dia. Eu prefiro comprar um pouquinho mais caro porque eu sei que é de qualidade, do que comprar o barato e o barato sai caro. Escutaram essa frase? Pois é, essa frase é muito comum, né? Ah, não, olha, isso aqui tu vais comprar isso? Isso é muito caro. Não, isso não é caro, não. É porque aquele que é barato demais é muito inferior. E por ser barato demais, acaba me prejudicando. Então, eu sei que aqui eu estou indo bem, estou pagando um pouquinho a mais, mas eu sei que eu vou ter um bom retorno. Interessante isso, né? Também faz parte do mix de marketing. E olha o que diz o conceito do preço. Preço é um dos mais importantes para a sua estratégia, não apenas que está ligado à capacidade de investir no negócio. Ah, não, eu vou comprar porque eu vou investir e eu sei que o preço está de acordo com o meu bolso. Não. Vai justamente também na questão do produto. Estou batendo nessa tecla. Então, não é simplesmente o preço, saber se o preço está muito elevado, se está razoável ou se está muito baixo, não. Não é tão importante o preço em si, mas, porém, entretanto, a visão, a qualidade desse retorno. E aí, segundo a produção, tem o achocolatado que a produção adora. Pode ser até um precinho a mais que os outros, que são cheios de açúcar, de corante, não é verdade? É, mas aí ele pensa que a qualidade está acima do quê? Do preço. E assim a gente finaliza. Compreenderam? Super interessante. Então, comecem a analisar isso quando vocês forem comprar, né? Comecem a analisar. Eu poderia citar aqui inúmeras marcas, mas eu não estou sendo paga para fazer merchan. Olha aqui, lá no finalzinho está dizendo assim, durante o processo de precificação sou estranho, né? Parece diferente, estranho, mas é isso mesmo que o marketing, ele admite esse termo, tá? Precificação, de lançar o preço, onde? No produto, na mercadoria, a precificação. É importante definir o preço e que esse preço seja lucrativo. Será que se eu colocar isso tão barato eu vou ter lucro? E aí, pensa comigo, será que eu vou ter lucro? Porque muitas vezes o comércio, o estabelecimento, ele quer, na chamada de marketing, né? Porque isso é chamada de marketing, é o marketing dele, colocar o preço lá embaixo. Mas ele iniciou, ele abriu seu estabelecimento, seu varejo, seu atacado. Ele abriu, ele iniciou, deu o pontapé inicial. E aí os preços estão mesmo muito abaixo do mercado. Mas a intenção dele não é que ele perca lucro, com que ele perca aí no lucro. A intenção dele não é essa. A priori, a princípio, a intenção dele é atrair cliente. É atrair. É por isso que quando abre o estabelecimento, tudo está baratinho, né? Entre aspas. Tudo está super barato. Diz assim, olha, tu fortes num estabelecimento, num comércio que abriu agora recente, vai lá, tá tudo super barato. Diferente do outro que está muito caro. Mas por quê? A intenção dele não é baratear. A intenção dele não é abaixar esse custo, não ter lucro. A intenção dele não é essa. Pelo contrário, isso é jogada de marketing. A intenção dele é o quê? Atrair o público. Atrair quando ele se sentir atraído, quando ele conseguir deter esse poder de ter clientes fiéis, aí ele volta para o preço que ele costumava pedir antes. É exatamente isso. Fiquem espertos, viu? Fiquem espertos, porque é um marketing que é jogado aí. Entenda uma coisa para a gente finalizar. Nenhum empresário, nenhum dono de estabelecimento, nenhum gestor vai querer perder o seu lucro. Nenhum. A intenção deles, de fato, é fazer com que o seu lucro cresça e cresça bastante diante do mercado e de um mercado que consumidor, um mercado capitalista, e que esse lucro seja condizente com o do mercado. E o que é um lucro condizente com o do mercado? Tu foi num X estabelecimento e só um exemplo, tu foste num X estabelecimento e o preço era R$ 2,39. Um exemplo aqui para vocês muito prático. R$ 2,39. Ok. Quando fortes a um outro estabelecimento, o preço é condizente. Não está R$ 2,39, mas está R$ 2,40, R$ 2,50, está condizente com o mercado dentro dessa área varejista e atacadista, ou seja, ninguém está perdendo e nem ganhando a mais, está condizente com aquilo que pode ser pago. Agora, é claro, também perceba a diferença, se lá está R$ 2,39, R$ 2,39, e tu chega na outra e está R$ 4, caramba!
Que diferença exorbitante. E aí cabe a ti também ter essa análise enquanto consumidor, tá certo? Muito bem. Um exemplo disso, mais um exemplo, eu vou passar aqui, vou dar mais um exemplo a vocês. Eu já como muito observadora nessa área, então se eu vou até um estabelecimento e eu começo a analisar o que é o preço desse produto ou desse serviço que vai ser ofertado a mim. Então, a gente, quando a gente costuma comprar muito, a gente já está acostumado a comprar, a gente sabe o preço das coisas. A gente sabe quando está barato, né, quando está um preço bom e quando está um preço exorbitante. Nós sabemos sim. E aí, o que acontece? Se eu vou no estabelecimento, por exemplo, de estética, e aí está lá a tabela de preços, e eu começo a analisar. E aí eu vejo que manicure, pedicure tá R$ 15, aí eu estranho, eu fico, não, tem alguma coisa errada. Ou o esmalte tá com a validade vencida, ou o serviço não presta, ou o serviço não vai ser de qualidade, tem alguma coisa estranha aí. Mas por que, professora? Porque tá barato demais, gente. Tá muito abaixo de uma promoção. Entendem? É isso que eu quero que vocês analisem, que vocês fiquem atentos. A visão de vocês está muito abaixo de uma promoção. Se eu costumo pagar R$ 35,40 e ela me lança uma promoção de 30 ou 25, e aí vou dizer que está num patamar adequado. Agora, de 40 para 15, gente, desconfia que vai fazer cair o teu cabelo, tu vai ficar careca. É sério. Entenderam? Espero que sim, a diferença aí. Porque tem gente que se empolga, né? Olha bem ali o salão, R$ 15 manicure e pedicure. Lá que eu vou, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, que dá a mão assim, olha aqui. Tem gente que pede desconto pra tudo. Tem gente que sempre diz que tá tudo muito caro. E não entende, né? Tá desqualificando o trabalho do outro também. Não pode ser assim, tem que ter muito cuidado. Bem, fechamos o preço e fechamos o produto. Próximo é a praça, como vocês podem observar aí no conteúdo que eu preparei para vocês. A praça, a praça, bem aqui. Olha só o que diz a praça. A praça é o terceiro mix, viu? A praça é o terceiro mix do marketing. Lembra que são 4 pilares, né, de sustentação. E o terceiro vai ser justamente a praça. Mas o que é a praça, né? Quando a gente fala de praça, a gente pensa logo, né, um ambiente aberto, um ambiente em que favoreça o número de pessoas, né, assim. Pois é, no marketing não é muito diferente não, viu? O marketing também vai trabalhar nessa mesma linha, só que agora direcionada aqui a produtos e a serviços. E olha só o que diz: a praça é responsável por formar com que o cliente chegue até o quê? Ao seu produto. A praça vai ser justamente um dos estabelecimentos onde o cliente pode ir e pode adquirir o quê? O seu produto, né? Que esteja diretamente ligado aos canais de distribuição. Ou seja, a praça vai ter o ponto fixo, que é o estabelecimento onde tu pode sair da tua casa e comprar. Ah, professora, eu vou até o supermercado, eu vou ao mercadinho, eu vou à taberna. Então, a taberna, o mercadinho, são o quê? A praça, onde esse produto está lá fixo, para que tu possas ir e comprar, para que tu possas ir e te direcionar à compra. Então, olha só, o mix de marketing ele vai fazer justamente isso, para que tu possas ir até os canais de distribuição. Onde é que eu posso encontrar esse produto? Ah, eu vou encontrar no supermercado? Não, no supermercado tu não encontras, tu vai encontrar no atacado. Lá no atacado, então no varejo que tu encontras. Ou seja, são os canais em que esse produto será o quê? Distribuído. Primeiro exemplo que eu dei foi o exemplo físico, tá? O exemplo físico, de fato, o estabelecimento lá que tu sai da tua casa para comprar. Existem outros canais de distribuição. Vocês devem concordar comigo que se teve um canal que cresceu muito de distribuição por conta da pandemia, foram os canais de vendas por meio do quê? Do delivery, o iFood, né? Foi um canal que cresceu bastante, já tinha força no mercado? Já tinha bastante força, mas com a pandemia cresceu de uma maneira muito mesmo exorbitante e fez com que as pessoas tivessem cada vez mais ligadas, antenadas por meio desse canal de distribuição. Por quê? Porque as pessoas não podiam sair de casa, estávamos mesmo no isolamento social, no lockdown, e as pessoas utilizavam o quê? Desse recurso
do mix, da praça, para poder adquirir o quê? Um produto. Quantas pessoas ligaram, mandaram mensagens para que o produto chegasse até a tua casa? Então, entendam. Segundo exemplo que eu estou dando a vocês. Primeiro é o estabelecimento físico, que é a praça. Mas além do físico, também tem os outros canais de distribuição, por meio do quê? Dos pedidos online, dos pedidos por meio das redes de internet, por meio dos telefones também. Ah, professora, eles não têm contatos por meio do WhatsApp, que é muito difícil hoje, né? Mas eles têm só o contato para ligar diretamente para o estabelecimento, para que se possa fazer o pedido, o delivery e chegue até a sua casa. Então, esse também é um canal de distribuição também que a gente chama de praça, tá? Outra coisa, tem as lojas virtuais que vocês podem. Quem de vocês nunca comprou por uma loja virtual? Independente do produto que seja. E hoje é muito prático. Tu queres um produto, tu jogas na página dessa loja, desse estabelecimento, e tu vais ter várias opções, né, de compra. Vai comprar agora? Não, vai parcelar, vai encher o carrinho, né? Assim, também são outras informações importantes que vocês podem estar adquirindo em relação à praça quando é lançado esse produto ao mercado, certo? E aí cada um, nós enquanto consumidores, vocês enquanto consumidores, enquanto clientes, cada um vai analisando a melhor forma de comprar. Tem gente que não gosta de comprar por lojas virtuais. Tem gente que não gosta, tem gente que fica um pouco desconfiado, né, com alguns sites, saber se o site é confiável ou não, para poder fazer a sua compra segura, para ter retorno positivo, credibilidade. É interessante verificar antes, sim, saber se o site é confiável, se o site que você está efetuando a compra, se você vai ter um retorno mesmo positivo, se você pode confiar que você vai ter o seu produto chegando em casa direitinho, a maneira como você vai pagar, se você vai parcelar, se vai ser no débito, se vai ser no crédito, enfim. Tudo isso é importante verificar antes de executar esse serviço, de executar esse produto. É muito importante. Claro, mais uma vez eu bato nessa tecla para a gente poder avançar. Cada um escolhe a melhor forma de comprar, né? Tem aqueles que não gostam, que só gostam de ir no físico mesmo, que é para tocar, né, no material, para saber se é bom. Eu conheço pessoas que quando vão a lojas e vão comprar confecções, tem umas que olham tanto a roupa para saber se a roupa mesmo ela é de qualidade, olham o tecido. Tem gente que ainda faz assim. Olham botão por botão. E se for o zíper da calça, abre. Abre e fecha para saber se o zip está funcionando, né? São pessoas que são muito detalhistas, têm uma visão em relação ao que aquele produto. Claro, professora, se eu vou comprar calça na primeira zipada, olha, zipada, tem um termo para esse zipada que eu me lembrei agora. Tu sabes, produção? Zipada? Compactada, né? Compacta. Lembrou? A produção é ótima, excelente, olha. Participando sempre das nossas aulas. Zipada, né? Então, com relação à calça jeans, que tu vais lá. Não sei se homem tem muito homem tem esse detalhe? Homem não tem, né? Olha só, aqui a produção dizendo que nas confecções tem um detalhe quando vai comprar que vai medir aqui no. É que isso é muito velho, isso é muito antigo. Fez eu me lembrar. Aí coloca aqui no pescoço para ver como é que é. Se der certinho no pescoço, é porque tá ok. Tá ok. Se passar é porque a medida. Olha aí a medida. Tá vendo só? A gente vai aprendendo, né? Eu me lembro que a minha avó fazia isso. Olha a produção aqui, tá me dando essas dicas aqui pra vocês. Eu não lembrava disso. Pois é. Então tem gente que faz tudo isso quando vai até a praça, até o estabelecimento para comprar e olha tudo, mesmo com muito detalhe, botão por botão, aí dá zipada. Deu a primeira zipada na calça, na bermuda, foi bacana, né? Fechou. Deu a segunda, voltou, abriu normal. Quando na terceira ficou aberto. Já aconteceu isso com vocês? O zíper não tá com defeito, tá com problema. E aí a pessoa diz assim: não vou levar esse produto porque está com um problema. Ou seja, detalhe, tem aquele que não, tem aquele que diz assim: não, eu vou levar essa calça, mas eu vou pedir um desconto. Eu vou chegar lá no caixa e vou dizer assim: olha, eu quero essa calça. Eu gostei dessa calça, mas olha que o zíper ainda faz várias vezes. Para a pessoa ver que está com problema e acaba. Entenderam onde eu quis chegar? Entenderam o raciocínio? Que cabe a nós, enquanto consumidores, dentro de um estabelecimento, quando nós formos comprar um produto, analisar mesmo, porque saber se vai ser de qualidade, saber se de fato a gente está levando algo que vamos ter como satisfação na hora da compra. Muito importante isso, né? Bem bacana. Eu espero que vocês
já tenham o hábito de fazer isto, ou não, mas que possam vir a ter o hábito de fazer sempre, tá? Ok? Bora lá. E aí, o quarto e último pilar dentro desse mix de marketing do pessoal, da compra enquanto consumidores, é justamente a promoção, conhecida como promoção. Quem não gosta de promoção, né? Todo mundo gosta de promoção. E aquelas vitrines enormes lá. Promoção, final de semana com promoção, ofertas, liquidação. Isso é bom? Isso é bom, mas também precisa ter uma análise em relação a isso, porque muitas vezes é a queima de estoque. Já ouviram falar nisso? Pois é a queima de estoque. Então, aquilo que está, de repente, com alguma avaria, aquilo que não está 100% com qualidade para ser ofertado, o preço vai lá embaixo. Eles colocam o preço aí, mas detalhe, viu? Às vezes eles ainda ganham muito em cima dessa promoção. Pensa que não? Ganham muito além do que aquilo que eles gostariam de ganhar. Por quê? Porque se aquela calça está com algum problema e o valor dela é R$60, só um exemplo, o valor dela é R$60, e eles colocam no valor de 40, pensa que eles não ganham? Eles vão ganhar em cima disso, porque eles querem o quê? Se livrar logo do produto. E comprando, entrando, é lucro? Pensa que eles não vão gostar? Claro que sim. Então, atentem-se sempre a essas promoções, porque vai existir algumas propagandas enganosas, né? Claro, é fato, tem que saber também entender. Mas o marketing tem esse poder de atrair por meio da promoção. Aí olha o que diz o conceito aí. Ao contrário do que o nome sugere, que é justamente a promoção, esse pilar não trata de promoções e liquidações somente, viu? Somente disso, mas ações de promoção que façam com que sejam divulgadas, né? A marca de um produto, sejam divulgadas. Ou seja, não é simplesmente a promoção do preço, mas sim a promoção que ele chegou no mercado. Vamos promover. A palavra promoção, detalhe, viu? Fez-me lembrar. A palavra, meu tico e meu teco aqui, meu cérebro aqui me avisou, me deu esse alerta aqui, essa luz. A palavra promoção, segundo a língua portuguesa, significa o quê? Promovido, promover, fazer acontecer, entendeu? Dar destaque. Eu posso citar aqui inúmeros adjetivos da palavra promoção. Destaque, reconhecimento, chamar atenção, promovido, entende? Então, a promoção, nesse sentido, não é apenas baixar o custo, mas sim promover uma marca. Ela foi lançada no mercado, ela chegou no mercado, ela acabou nesse momento aqui chegando no mercado. Então, vamos promovê-la? Bora fazer com que ela bombe no mercado, fazer com que ela tenha grande repercussão. Então, o interesse do marketing também é isso. Não apenas baixar o custo para que possa garantir um valor, mas também promover essa marca, esse produto no mercado, viu? Esse é o quarto pilar aí do marketing, do mix de marketing. E olha só o que é interessante essa observação. Você precisa investigar, olha só o que diz, você precisa, como vocês podem observar aqui no material, resumindo aqui, olha, você precisa investigar nas ações certas para que o cliente reconheça o potencial do seu produto e enxergue que há soluções para resolver esse problema. Perfeito isso. O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer aqui esse resumo aqui? Que, mais uma vez, eu vou nos colocar enquanto clientes e enquanto consumidores. Porque nada melhor do que a gente ter a nossa visão diante da situação, não é verdade? Se nós somos consumidores, nós somos clientes, nós sabemos muito bem do que a gente quer enquanto consumidor. Então, olha só o que diz. Não adianta apenas eu verificar, eu observar que esse produto que foi lançado ali na praça, não adianta observar apenas o preço, e sim a qualidade, o retorno que eu vou ter dele, certo? É muito importante isso. Outra coisa, como eu sempre falei, eu sempre digo a vocês, não adianta eu querer pagar um preço abaixo do mercado se eu sei que eu não vou ter um produto de qualidade e nem um serviço de qualidade. Então, eu prefiro pagar um pouquinho a mais, porque eu sei, sim, que eu vou ter o quê? Um bom retorno. Fechando a ideia, é importante que vocês possam enxergar e ter o potencial para isso. E deixar com que tudo que é muito barato, tudo que está muito abaixo do preço,
seja levado em consideração. Atentem-se, porque às vezes pode ser, sim, essa jogada de marketing, tá? Lembra que eu estou te ensinando, eu estou te apontando os dois lados da moeda, né? E aí tu precisas ter essa visão detalhista. Olha, esse quadro aqui que eu coloquei para vocês, bem resumido, como vocês podem observar, bem resumido, né? Bem aqui no topo, deixa eu ver aqui onde eu estou, aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui no topo, está dizendo justamente sobre esse mix de marketing, né? O mix que vai puxar o que justamente os pilares. Olha só, perfeita a palavra pilar, né? É perfeito. Olha aqui o primeiro pilar. Olha aqui o primeiro pilar. Bem aqui o primeiro pilar que puxa para cá. O primeiro pilar, como vocês podem observar, é o quê? Produto. Primeiro pilar é o produto. Depois o segundo pilar, bem aqui, ó. Bem aqui, é o preço. Segundo pilar. Terceiro pilar, a praça. A praça, estabelecimento. Como é que eu vou comprar, professora? Como é que eu posso adquirir esse produto? De que maneira? Olha, professora, eu não quero sair de casa. Tem como trazer até mim? Tem. As lojas virtuais, o delivery, pode levar até a ti. Perfeito. Os canais, né? As variedades, as possibilidades que pode chegar até a ti. E por fim, a promoção, que é justamente a promoção de vendas, a propaganda, a força que a venda tem em cima dessa propaganda, as relações públicas, quais são as relações públicas que esse produto vai ter força? Quais são as relações por meio do quê? Da mídia? Da televisão? Olha, eu não me recordo agora o valor X, mas já tem muito tempo, eu não sei se a produção vai me ajudar nessa, bora ver se a produção me ajuda nessa. Eu fazendo uma pesquisa justamente para eu ministrar, para eu dar aula sobre marketing, produtos, né, no mercado, na praça, e com relação ao que aqui, olha, a propaganda aqui, como vocês podem observar, a propaganda de um produto. Se for uma propaganda midiática, ou seja, a propaganda que vai ao ar nos intervalos de uma programação e outra. Lá nos canais de TV, quando está passando uma programação, logo em seguida tem um intervalo, né? E nesse intervalo você lançado o quê? As propagandas de N produtos, de N marcas. E essas propagandas, elas ficam um tempo, viu? É cronometrado. E o grande empresário, o empresário, ele vai pagar por isso? Vai. Ele vai pagar para que o seu produto, o seu serviço, seja lançado dentro desse canal. Ele vai pagar. E ele não vai pagar barato. Não vai pagar barato. São segundos, vocês não têm noção, são segundos que a propaganda fica no ar. Então, tu estavas vendo lá no canal, num X canal, vendo a tua programação lá, vendo um desenho, uma novela, uma série, e de repente deu o quê? Antigamente chamava de reclame. Tu lembra de produção que era reclame? Reclame, era assim que chamava. Agora hoje é intervalo, né? Entre uma programação e outra. Intervalo entre uma programação e outra. E aí, nesse intervalo, vem o quê? A propaganda do produto. E eu fazendo essa pesquisa, já tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu fazendo essa pesquisa, gente, seríssimo. Quase eu caí para trás também. A propaganda, para ficar apenas alguns segundos no ar, tinha que se pagar R$3.000. R$3.000 para a propaganda ir para o ar e por apenas segundo. Imagine uma propaganda que fica mais de 30 segundos no ar. Nenhuma propaganda fica 5 minutos no ar, porque tem uma regra também, né? Que senão não vai atrair tanto o público assim. Então, segundos. Quanto mais segundos for, maior o preço vai ser a ser pago por essa propaganda. Tu sabe a produção mais ou menos hoje, quanto é que está? Dependendo do horário, né? E olha, perfeito. Entendi. Olha só, interessante, perfeito. Olha, a pesquisa que eu fiz antigamente, 3.000. Hoje varia de segunda produção aqui, obrigada, produção. Segunda produção aqui de 8.000 a 35.000, para que se possa ser lançada essa propaganda no mercado midiático, né? E depende, segundo a produção aqui me informando também, perfeito, viu? Maravilhoso. Informando aqui que depende também do horário. Eu penso que o horário de pico, né? Que deve ser o quê? Por volta de quê? Da noite, mais ou menos? Isso. Olha,
super interessante, o horário nobre que começa ali por volta das 20 horas, 8 horas, que vai dar início ali entre os horários das novelas, principalmente a das 9, né? Quem assiste o canal específico tem muita força. Então, por que tem força? Por que a gente chama de pico, né? Porque todo mundo está ali naquele mesmo horário sentado vendo aquela programação. E aí que bomba, né? E aí bomba e vai lá em cima. E aí eles têm um nome específico agora que eu não me lembro, que é quando a propaganda, que eles fazem um paralelo entre um canal e outro, que eu não me recordo agora, que eles fazem. Audiência, perfeito, audiência. Então, quando a audiência está lá em cima, que eles têm também esse nível de audiência, né? Quando a audiência está lá em cima, eles percebem, aí é o momento certo para passar a propaganda. E é claro, diante de tudo isso aqui, eles vão lucrar e vão lucrar bastante. Não é verdade? Perfeito, então, esse exemplo aí que eu dei a vocês com relação à promoção diante de um meio midiático. No produto, como vocês podem observar aqui, no produto tem N informações do produto. Esse pilar, esse resumo aí, ele é maravilhoso. Vocês podem até estar tirando um print aí do teu computador, da tua tela aí, salvando, para que tu possas ir estudando, porque tá maravilhoso, tá bem resumido. Eu fiz questão de trazer a vocês. Olha só, produto, aí variedade de produtos. Quem não gosta de ir numa loja, num estabelecimento que tem uma variedade de produtos, né? Que produtos até que tu não conhecias, que tu nunca teve contato. E aí tu pegas o produto e diz assim, eu não conhecia esse molho aqui, esse molho de tomate, eu vou levar para eu experimentar. Ou seja, uma variedade de produtos que o estabelecimento está te oferecendo. Depois tem qualidade, claro, sem dúvida, quem não gosta de coisa boa, não é? Qualidade sem dúvida. Depois vem o design, né? O design por meio do quê? Dos rótulos, da embalagem, que tu olha para aquele produto, nossa, que produto bonito, que produto que chama atenção. Antigamente, fazendo uma analogia, aqui uma comparação, antigamente, claro que vocês não lembram, porque isso era muito, muito, muito antigamente mesmo, né? As garrafas, as embalagens dos rótulos de cerveja, de bebida alcoólica, elas tinham na capa mesmo, no rótulo, bem na frente, elas tinham a exposição de uma mulher muito bonita. Pesquisa aí, depois tu me fala. Uma mulher muito bonita, porque era para chamar a atenção. Era apenas no rótulo, na embalagem. Hoje, a mulher que ela faz parte desse processo midiático de propaganda, né? A imagem da mulher, a figura da mulher, ela sai do rótulo e vai para onde? Para a mídia. Não tem o vai verão, vem verão. Já viram essa propaganda, né? Vai verão, vem verão. É justamente para chamar a atenção. Mas por que a mulher, justamente nessa propaganda? Por que a mulher? Porque a mulher hoje, professora Raquel, ela foi justamente para o lado midiático, fazer uma propaganda de quê? De cerveja, de bebida alcoólica, que antigamente, muito antigamente, era feito somente por quê? Por homens. Homens numa rodada. Eu nunca esqueço de uma propaganda que eu não esqueço, que era vários homens jogando, eu não sei se era bilhar ou se era dominó, não me recordo agora, eles estavam numa rodada jogando e vinha o garçom e colocava a cerveja ultra, mega, super gelada. E eles faziam ali todo o ritual da cerveja. Hoje não, colocaram a exposição de quem? A imagem de uma mulher. Por duas situações, segundo a pesquisa do marketing. Primeiro, porque a mulher ela vai chamar mais atenção do que um homem na propaganda de uma cerveja, porque a mulher, de fato, se for bonita, se tiver uma estética, for inteligente, tiver um padrão de beleza, ela vai atrair esse público, sem dúvida nenhuma. Ela vai atrair. É o primeiro passo. Segundo passo, que segundo também o IBGE fez uma pesquisa, que a mulher tem consumido bastante bebida alcoólica, que as mulheres hoje não são mais como as mulheres de antigamente, que as mulheres têm bebido bastante cerveja, quase que equiparada aos homens. Sabiam disso? Tem muita mulher que bebe mais do que o homem. Ou seja, foram as duas analogias que eles chegaram a essa conclusão para que a mulher fosse lançada ao mercado na propaganda de quê? Da cerveja. E aí o vai verão, vem verão tem atraído bastante, muitos holofotes, né? Eu sei disso. Pois é. Entenderam? É o design. Depois, características desse produto, já falei para vocês, as características. Depois nós temos o nome desse produto, a marca, a embalagem. Tudo isso vai fazendo com que o produto seja de fato
levado até vocês, até nós, enquanto consumidores. Aí depois vem o preço. O preço tem o que? A lista de preço. A gente precisa saber a lista de preço. Precisa saber o que? Os descontos. Claro, quem não gosta de desconto, né? Quem não gosta de desconto. O prazo de pagamento. Como é que vai ser feito esse pagamento? Vai ser a prazo? Que prazo vai ser dado? A longo prazo ou a curto prazo? 36 vezes, 24 vezes, 12 vezes, 10 vezes, 5 vezes, não sei. Cabe a ti enquanto consumidor, né? Condições de financiamento. Será que é possível financiar? Será que não é? Então, tudo isso, o preço vai ter essa disponibilidade, tá? Depois vem a promoção, como vocês podem observar, a promoção de vendas, a propaganda, a força dessa promoção, se vai repercutir no mercado. Teve uma propaganda aí de uma X linha de estética que repercutiu, né, Dia dos Pais. Não sei se vocês ficaram vendo, sabendo, né? Pois é, repercutiu, teve força. Você não tem noção como eles faturaram com isso. Embora tenha parecido algo negativo, mas pelo contrário, foi riquíssimos, sabia? Ficaram riquíssimos. O marketing e por aí vai. Depois, por fim, nós temos aqui, olha, como vocês podem observar, por fim, a praça fazendo esse resumo. Canais, cobertura, as variedades, né, os locais, que seja o local físico, o local por meio das lojas virtuais, por meio dos online, das redes sociais. Hoje as redes sociais estão batendo muito forte nessa questão de vendas, né? A OLX, mais uma propaganda aqui que eu estou fazendo sem receber, né? A OLX tem ganhado bastante por meio dessa propaganda aí nas redes de divulgar um produto. Perfeito? Fechamos então na aula de hoje o mix de produtos, tá? Fechamos. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer problema que vocês tenham, não deixem de perguntar, não deixem de participar. Deixa os teus comentários aqui para mim na plataforma, tá? Bate um print, bate uma foto, lance nas nossas redes sociais, curte o Cefis, deixe teu comentário e assim nós vamos caminhando para que tudo possa dar certo e que logo tudo acabe, que vocês possam estar aqui conosco no presencial, tá certo? Desejo a vocês bons estudos, até a próxima aula. Tá bom, meninos? Tá bom, meninas? Um grande beijo da professora Raquel.